E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre renda fixa com um foco mais em tesouro direto, voltado para tesouro pré-fixado e tesouro IPCA. Aí você pode me perguntar, mas pô, por que a gente vai trocar ideia sobre esse tema? Porque essa semana, mais precisamente no dia 21, a gente teve uma reunião do Copom, ou seja, do Comitê de Política Monetária do nosso país, que é quem decide se vai subir, manter ou reduzir a nossa taxa de juros principal, que é a taxa Selic. E nessa reunião, eles fizeram a manutenção dessa taxa, ou seja, trouxe uma estabilidade maior para o mercado que não sabia qual seria o teto que a taxa de juros iria atingir. Então agora tivemos um norte. Então agora não é o melhor momento, porque no passado, quando nós tínhamos mais incertezas, esses títulos estavam remunerando de uma forma melhor. Então, tecnicamente, se nada mudar daqui para frente, essa taxa não continuar a subir ao longo do tempo, aquele cenário seria o melhor cenário. Mas agora, com essa certeza, essas taxas já estão um pouco menores, mas ainda assim são títulos atrativos. Então é por isso que a gente vai trocar essa ideia sobre o tesouro pré-fixado ou o tesouro IPCA, porque para um investidor que tem um viés de médio e longo prazo, podem ser ótimos momentos para você estar travando essas taxas de rentabilidade e conseguir remunerar o seu capital de uma melhor forma. Se você curtiu a ideia desse tema, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha para o canal crescer e lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Bom, antes da gente começar, vamos trocar uma ideia mais básica. Eu entendo que muitas vezes as pessoas não sabem o que é tesouro direto, não sabem o que é tesouro pré-fixado, IPCA e tudo mais. Então vamos começar do básico. Primeiramente, títulos de tesouro são títulos de dívida que o governo emite e você como investidor pode investir e ele tem uma data de vencimento muitas vezes e ele tem uma rentabilidade. Então você consegue investir o seu capital emprestando uma grana para o governo e ao longo do tempo ele te devolve essa grana com esses juros que ele te ofereceu. Aí você pode me perguntar, como que eu invisto nisso daí? A gente está aqui no site do Tesouro Direto e ele traz aqui um passo a passo, ó, como investir. Qualquer pessoa que possua CPF e uma conta bancária corrente ou poupança pode investir. Aqui o primeiro passo, simule seu investimento. Isso daqui é bacana, porque você precisa entender a sua individualidade como investidor, o seu viés de tempo, quais são os seus planejamentos, porque assim você vai conseguir encontrar um investimento que ele faça mais sentido com base em todas essas variáveis. Depois que você já tem um entendimento sobre quais títulos que vão ser mais vantajosos com base em seu tempo que você pretende deixar essa grana investida, com base na rentabilidade que você espera, quais são seus planos para o futuro, você faz um cadastro aqui, ó. O cadastro do Tesouro Direto deve ser feito diretamente nos bancos e corretoras habilitadas. Então você cria uma conta bancária ou em um banco, ou em uma corretora, ou em um misto, que seria um banco-corretora. No caso, eu utilizo o Banco Inter, é uma plataforma muito atrativa, onde você consegue investir em diversos tipos de investimento, desde renda fixa, renda variável, fundos de ações, todo esse contexto direto de um único aplicativo, uma única plataforma. Então, o Banco Inter pode ser uma opção para você cogitar abrindo e ver se gosta da plataforma e ver se começa a investir pelo banco. Aqui você faz a transferência do dinheiro, então você entendeu o investimento que faz sentido com o seu perfil, você abriu uma conta em um banco ou em uma corretora, aí você transfere essa grana para esse banco ou essa corretora que você abriu. E aqui comece a investir, porque você vai pegar essa grana que você transferiu, ver o título que você viu que faz sentido conforme a sua individualidade como investidor, com seu fluxo de tempo, com as rentabilidades que você acha atrativa, e daí você vai investir nesses títulos e pronto, você já é um investidor. E aqui agora a gente está nas opções de títulos que a gente tem para poder estar investindo, porque você pode se perguntar, pô, mas como que eu vou saber qual que é o título que é compatível com a minha individualidade como investidor? A gente tem o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Esse vídeo vai ser mais voltado para o Tesouro Pré-fixado e IPCA, por quê? Porque são investimentos que você consegue fazer uma trava de rentabilidade, diferente do Tesouro Selic, que no caso é esse daqui, tem o Tesouro Selic 2025 e 2027. Esse daqui, você consegue investir nele e você vai receber como rentabilidade a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, conforme a gente comentou. Então, no atual momento, a nossa taxa está em 13,75%, porém, ela oscila. Ela pode sofrer com aumentos ou reduções ao longo do tempo, conforme o Copom decidir que é a melhor
taxa a se manter para a economia. Quando a gente olha para o Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA, o investidor tem que ter um entendimento um pouco mais apurado, porque são investimentos que você vai ter um grau de risco maior. Por que um grau de risco, sendo que é renda fixa? Porque tem uma coisa aqui que chama marcação a mercado. Lembra que no começo do vídeo eu comentei que talvez não necessariamente seria o melhor momento agora, porque no passado já existiam taxas melhores sendo pagas? Pois é. Esses títulos, eles têm essas rentabilidades aqui, no caso aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2025, ele está pagando 11,60% ao ano. Tesouro IPCA 2026, ele paga o IPCA mais 5,58%. Para quem não sabe, o IPCA é uma métrica de inflação da nossa economia, ou seja, você estaria tendo uma métrica variável, que seria essa métrica de inflação, porque ela vai subindo ou descendo conforme a economia vai seguindo o seu fluxo, e você tem uma taxa fixa de 5,58%. Então, assim, essas taxas aqui fixas de 5,58 para o Tesouro IPCA e de 11,60 para o Tesouro Pré-fixado 2025, elas vão oscilando ao longo do tempo. E isso daqui apresenta um risco, porque conforme a economia vai seguindo o seu fluxo e as métricas de inflação e de taxa de juros vão sendo aumentadas ou reduzidas, esses valores aqui vão sendo alterados. Então, se você decidir por vender esses títulos antes do prazo de vencimento, você poderia ter uma perda com eles. Por isso que eu comentei com vocês que eles têm um grau de risco um pouco mais elevado, porque esses títulos, caso você não leve eles até a data de vencimento, como aqui no caso dia 1 de janeiro de 2025 seria o vencimento desse pré-fixado, se você levar até a data de vencimento, tá tudo bem, você vai receber o seu capital aportado mais essa rentabilidade de 11,60 que foi a que você combinou. Porém, se você tentar vender esse título antes de 2025, você poderia perder ou ganhar dinheiro conforme esse reajuste dessa taxa. Então, se o seu título, que no caso agora você pagou 11,60, digamos que aconteça algo na economia e essa taxa vá para 13, faz sentido para você que o título que você tem é um título ruim, porque o título atual paga 13 e o seu paga 11. Então é por isso que se você sair antes do tempo, você estaria tendo uma perda. Porém, o oposto também ocorre, digamos que você tenha um título de 11,60, que é o caso atual, e essa taxa daqui um ano, por exemplo, esteja pagando um adicional de 8. Você tem um título mais atrativo, porque o título que você consegue comprar no mercado naquela data vai estar pagando 8 e aqui você recebe 11,60. Então é uma taxa que ela vai oscilar ao longo do tempo, isso pode te apresentar um certo risco. Mas o interessante aqui é o seguinte: se você já tiver tempo, por exemplo, você sabe que não vai precisar utilizar essa grana até 2025 e você acha essa rentabilidade atrativa, você pode investir no título tranquilamente porque você teria o seu capital, mais essa remuneração acordada, caso você leve o título até o vencimento. E isso funciona também para o IPCA, como ele tem essas métricas aqui fixas que vão sendo alteradas ao longo do tempo, você poderia estar tendo uma perda. Porém, se você já tem esse entendimento de que consegue levar esse investimento até os vencimentos, você não estaria tendo esse problema. Então, no máximo, você estaria com uma rentabilidade que não seria a melhor rentabilidade para o momento, mas ainda assim uma rentabilidade atrativa. Bom, então até agora o que deu pra gente entender? Que o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, ele pode apresentar um grau de risco um pouco maior do que o Tesouro Selic. Por quê? Porque se a gente tentasse desfazer desse investimento antes da data de vencimento, conforme essas taxas vão oscilando ao longo do tempo, a gente poderia estar tendo uma perda. Porém, se a gente levar os títulos até o vencimento, a gente iria receber o nosso capital mais a remuneração acordada e não estaria tendo uma perda. Então, quando que você deve utilizar esses títulos? Quando você entende que vai conseguir levar esses títulos até o vencimento e que você acha atrativa a taxa que você está aceitando ali, que no caso poderia ser 11,60 ou IPCA mais 5,50. Então, isso daí vai de você entender qual taxa que é atrativa. E por que eu comentei que pode ser talvez um momento interessante? Como a taxa de juros estabilizou, porém, o Copom deixou uma observação de que, caso a economia comece a performar de uma forma ruim, poderia ou haver pequenos aumentos ou uma manutenção por um tempo mais longo nessa taxa de 13,75. Ou seja, caso venha uma instabilidade, uma incerteza, o seu título talvez não fique muito atrativo para o momento, mas é por isso que eu falei, entenda se você vai conseguir levar até ele ao vencimento, porque daí você vai ter um investimento em uma taxa atrativa sendo remunerada.
E como a taxa foi mantida, muitas pessoas imaginam o quê? Que essa taxa vai permanecer por um certo período e começar a ter uma decrescente, o que valorizaria algumas taxas desses títulos. Então poderia ser um momento interessante para você travar uma rentabilidade sem correr riscos de perdas, e caso você ainda queira se desfazer desses títulos antes do vencimento, você ainda poderia se desfazer com um ganho. Então, por isso que poderiam ser ótimos momentos para estar investindo nesses títulos. Mas, é como eu falei, nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimentos, porque você que tem que estudar, se capacitar, porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Daí você pode me perguntar o seguinte: pô, careca, mas a taxa de juros está 13,75. Pra que eu vou travar em um investimento que vai pagar 11,6? Você tá loucão? É porque, como eu disse, essa taxa sobe, se mantém e desce ao longo do tempo. E digamos que até 2025, se a economia performar de uma forma atrativa, digamos que a taxa esteja 7,75, 8% lá em 2025. Você travando em 11,60, você tem a garantia de que você tem um investimento pagando uma rentabilidade muito atrativa por um tempo maior. Então é sobre essa ótica que você tem que olhar quando você pré-fixa uma taxa. Você vê que às vezes ela não necessariamente está compatível com a taxa de mercado, às vezes a taxa atual do mercado está um pouco mais alta, como é o caso, porém essa taxa você entende que ela tende a ter uma manutenção e depois uma decrescente, daí o seu título, por você ter pré-fixado uma taxa, você fica com um título, um investimento mais atrativo para o momento. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha para o canal crescer e valeu, abraço!